Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Henrique Braz Educação Financeira. E se você está chegando agora no nosso vídeo, não esqueça de se inscrever, ativar o sino das notificações e também de deixar aquele like maroto. Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os resultados do primeiro trimestre da Oi BR. É uma empresa de linha de transmissão de telefonia. Bom, vamos falar bem lentamente sobre o que aconteceu com a Oi. Muitas pessoas me perguntando, poxa, o que está acontecendo com a Oi? É prejuízo? É lucro? Eu não estou entendendo absolutamente nada. Então vamos à leitura do documento. Bom, destaques do primeiro trimestre de 2019. 30% em market share de net ads de pós, mais controle no primeiro trimestre de 2019. Crescimento da atividade comercial aliada à migração da base de pré-pago contribuíram para o forte desempenho no crescimento da base de pós-pago nos últimos trimestres. Ou seja, muitas pessoas, se vocês repararem aí, estão saindo do telefone fixo e indo para a telefonia móvel, principalmente porque muita gente está deixando de fazer ligação e utilizando mais os dados, mandando mensagem de WhatsApp, utilizando o Instagram, o Facebook e até mesmo o próprio YouTube hoje, que tem crescido bastante na criação de conteúdo diário. 9,3% de crescimento anual de receita de clientes pós-pago mais controle. É um crescimento de base, contribui para o forte crescimento da receita de pós mais o controle. E 1,7 milhão de homes passed de fiber to the home ao final de março, ou seja, um crescimento de 480 mil HPs, né? Esse home passage no primeiro trimestre de 2019, e apenas no mês de março a companhia construiu aproximadamente 174 mil HPs. O que é esse home passage? É toda a passagem de fibra ótica que a companhia tem feito para as residências. Se vocês têm reparado aí, ela tem crescido bastante na questão do marketing digital, principalmente com alguns comerciais que ela tem trazido aí, o Whindersson Nunes falando um pouquinho mais sobre esses planos da Oi, e isso está fazendo com que o mercado aceite bastante, principalmente no estado do Rio de Janeiro. Bom, descemos mais um bocadinho, 11,2% de ocupação das casas passadas nas regiões de reuso. Após 7 meses do início da implantação de fibra pela abordagem de reuso, a taxa de ocupação mensal está em 1,4%, bem superior ao benchmark do mercado, que é em torno de 1% ao mês. E o melhor de tudo, né? Primeiro lugar no índice ISP da Netflix de abril. E pelo terceiro mês consecutivo, a Oi Fibra ficou em primeiro lugar na velocidade de banda larga, né? Medida pela Netflix, aumentando a diferença para o segundo colocado. Não tem para TIM, Claro, Vivo, todas as outras operadoras aí que fazem a parte de transmissão de dados. Ou seja, vocês podem reparar que a Oi está em primeiro lugar no índice de utilização da Netflix de abril. Mas por que isso? Porque ela vem de lavada, jogando toda a sua clientela com o máximo de dados possíveis, né? Principalmente na questão da transmissão da internet através da fibra ótica residencial. Bom, e aí a gente chega então nos resultados expressivos no pós, com o sólido crescimento de receita e de clientes, né? E o pré, com o crescimento de market share em um mercado em contratação. Então vocês veem o seguinte, ó, que o pós mais o controle teve um crescimento saindo da casa de 1% no primeiro trimestre de 2018, passando para 14% no segundo trimestre de 2018, chegou à casa dos 20% no terceiro trimestre de 2018 e bateu aí, ó, 30% no primeiro trimestre de 2019, ou seja, muita gente se engajando nesta questão do pós mais o controle, ou seja, aquilo que você paga um valor e aí você tem 50 gigas de internet
né, por apenas R$ 99,90 por mês. E isso refletiu, então, na expansão da base, né, resultando na aceleração do crescimento da receita de pós, mais o controle e da melhoria do mix de receita de mobilidade. Então, quando você vê aqui, ó, a base de clientes equiparando o primeiro trimestre de 2018 com o primeiro trimestre de 2019, você vê que houve um crescimento muito considerável. E aí, ó, quando ele faz primeiro trimestre 18 com o quarto trimestre 18, teve um crescimento de 19,8%, e na equiparação do quarto trimestre 18 com o primeiro trimestre 19, houve um crescimento de mais 4,8%. Ou seja, ele vem numa linha assim crescente absurdamente. E, em consequência, trouxe aí uma evolução da receita anual, né, saindo de menos 8,4% no primeiro trimestre de 2018 e batendo aqui, ó, 9,3% no primeiro trimestre de 2019. E aí muita gente está se perguntando que a empresa tem dado prejuízo, né? E aí quando a gente chega aqui, ó, no mix de receita, reparem que houve também crescimento do primeiro trimestre 18 para o primeiro trimestre 19, principalmente nessa questão do pós-controle. Muita gente saindo do pré, beleza? E partindo agora, então, para o pós, principalmente com a questão do ganho de internet, beleza? E aí, ó, chegamos aqui, ó, no pré-pago. Em um cenário desafiador de contratação de mercado, crescemos o nosso market share. Vocês reparem que essa linha aqui laranja, ó, saindo da casa de 20,3 no primeiro trimestre de 18 e batendo 21,0 no primeiro trimestre de 19, nós estamos falando da Oi. E essas operadoras aqui, ó, operadora 1, 2 e 3, está incluído aí TIM, Vivo, Claro, né? E quanto à questão de mobilidade, houve aí um crescimento da receita de pós, principalmente na ajuda de compensar a queda no pré, mantendo a trajetória de reversão de mobilidade. Então, como eu falei bem antes, muita gente aí saindo do pré e partindo então para o pós. E aí, no gráfico, vocês veem que ela saiu de menos 8,4%, batendo aqui, ó, positivamente 9,3%, antes a menos 0,7% do pré. E aí, então, a gente chega na receita do B2B, né, que apresentou uma melhoria de tendência sequencial corporativo e mantém o foco em aceleração comercial e crescimento de TI atacado, né, e cresce receitas não reguladas. E quando a gente chega aqui, ó, na receita líquida, reparem que houve sim uma queda, né, do B2B de menos 1,1% na equiparação do quarto trimestre 18 com o quarto trimestre 19, então ele saiu na casa de 1.434 bilhões para 1.418 bilhões. Porém, quando a gente fala sobre a questão da evolução da receita, ela saiu da casa de menos 0,8% no primeiro trimestre 18, batendo menos 1,1% no primeiro trimestre 19. E aí, o desafio corporativo, né? É uma alta exposição às receitas tradicionais, com uma tendência de queda de consumo, e o objetivo agora da empresa é acelerar os investimentos com foco em serviços de TI, principalmente da questão da segurança. E aí ele mostra, então, a evolução da receita de TI, que saiu da casa de 9,2% no primeiro trimestre de 2018, quando a gente fala de anual, chegando aí a casa de 28,2% no primeiro trimestre de 19. E no atacado, reparem que existe aí um mix de receita líquida, e ela fala sobre a questão do regulado, do não regulado e das outras receitas, tá certo? Então, também houve aí uma expansão bastante relevante. Bom, e aí a gente chega, então, na parte de turnaround da empresa, e a gente vai parar o vídeo aqui, para ele não ficar tão longo, e vamos fazer um segundo vídeo, né, parte 2, falando aí sobre a Oi. Fiquem com Deus, um forte abraço, e vamos que vamos.